Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. A liturgia da palavra é aquele momento diário de nossa introspecção, de nossa fé, momento de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. A liturgia da palavra, veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 7 de janeiro de 2020, terça-feira, semana da Epifania. Manifestação do Senhor. A cor litúrgica é branca. No rito da celebração, temos o prefácio da Epifania ou do Natal e o ofício do dia. Antífona da entrada. Bendito que vem em nome do Senhor. Deus é o Senhor, Ele nos ilumina. Salmo 117, versículo 26. Oração do dia. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7º ao 10º. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 72, versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 4º AB, 7º ao 8º, refrão, versículo 11. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas vem a paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos: os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho.
Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tens? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. A primeira reflexão é do livro Palavra e Vida 2013, editora Ave Maria. Deus, o Deus da antiga aliança, aparecia em meio a trovões e raios. O povo acreditava nele como um ser distante que ameaçava com a morte aqueles que adorassem outros deuses. A lei do puro impuro era exigida pelos sacerdotes, que depois cobravam custosos sacrifícios para a purificação. Jesus revela um Deus próximo, que se compadece do povo completamente perdido. Ensina-lhes muitas coisas, entre as quais a prática da partilha, para não lhes faltar alimento material. Qual é o nosso Deus? O Deus do terror ou do amor? E nosso comportamento é misericordioso? Agora temos outra reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini. Para que os distribuíssem. Marcos, capítulo 6, versículos
de 34 a 44. A multidão tem nome. O lugar é deserto. O bom senso manda que o mestre mande embora o povo. Despede-os. Esta parece ser a solução prática, pragmática, de quem está cansado da multidão, mas não é a solução de Jesus. O que faz o mestre? Toma o pouco alimento disponível, 5 pães e 2 peixes, e o multiplica. E ia dando-o aos discípulos para que o distribuíssem. O dom é de Deus, mas se dirige ao povo. Como não recordar o ensinamento do primeiro Papa? Como bons administradores da multiforme graça de Deus, cada um de vós põe à disposição dos outros o dom que recebeu. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 10. Pode ser ouro, aliás, pode não ser ouro nem prata. Pedro sabia disso ao acolher os aleijados de Atos, capítulo 3, versículo 6. Ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou em nome de Jesus Nazareno. Levanta-te e anda. O exemplo de Jesus não pode ser ignorado pela comunidade cristã. Toda a acumulação de dons, seja o dinheiro ou a terra, o saber ou a técnica, deve ser vista como um abuso, como uma rapina contra o necessitado. Paróquias que recebem o dízimo e o acumulam em poupança são uma negação detestável da mensagem do Evangelho. Nossos jovens estudantes são estimulados a estudar para, no futuro, terem um bom emprego e um bom salário. Isto não é uma motivação cristã, mas pagã. Os jovens deveriam ouvir outro tipo de estímulo. Estude sério. Adquira conhecimentos, habilidades e técnicas que lhe permitam no futuro atender às necessidades dos mais pobres e servir aos necessitados. É verdade que muita gente está praticando este evangelho. Muitos profissionais se gastam em comunidades pobres, lecionam em escolas da periferia, vão em missão a países da África e ali imitam o exemplo de Jesus, mesmo que não sejam pessoal da igreja. Lembro-me do amigo italiano que, decepcionado, deixou o sacerdócio nos anos 60, estudou medicina e se especializou nas artes médicas da China. Passava 6 meses na Itália, curando os ricos de doenças crônicas. Juntava dinheiro e passava 6 meses na África, cuidando da saúde dos miseráveis. Distribuía o dom recebido. Que dons eu recebi para distribuir aos irmãos? Pense nisso. Orai sem cessar. Graças a mim é que produzes fruto. Oséias, capítulo 14, versículo 8. Agora temos o santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com e eu gravo estas imagens para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também para a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, vocês podem divulgar livremente, porque eu sigo o que Jesus mandou e o que ele determinou para nós. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 7 de janeiro de 2019. Vamos ver aqui qual é o santo do dia neste resumo do padre Evaldo. São Raimundo de Penhaforte. Raimundo era um fidalgo espanhol descendente dos reis de Aragão. Nasceu em 1175
e desde muito pequeno interessou-se pela vida religiosa e pelos estudos. Foi um ótimo professor de artes e direito e nunca deixou de cuidar das pessoas mais pobres. Em 1220, foi ordenado sacerdote e escolhido vigário-geral da Diocese de Barcelona. Depois foi convocado para servir em Roma a pedido do Papa Gregório IX, do qual foi confessor cerca de 8 anos. Estando ao lado do Papa, o exortava para que recebesse os pobres com a mesma dignidade com que acolhia os mais ricos. Não aceitou ser ordenado bispo por considerar-se indigno do cargo. Na mesma época, ajudou Pedro Nolasco, que também seria santo, a redigir constituições da nascente Ordem das Mercês para a redenção dos cativos. Com a chegada dos dominicanos a Barcelona, Raimundo volta para sua terra natal e torna-se um religioso dominicano, chegando depois a ser superior da ordem na Espanha. Neste cargo, foi zeloso e amigo de todos os seus súditos. Por inspiração, aos 70 anos, São Raimundo de Penha-Forte voltou ao ensino. Fundou 2 seminários, onde o ensino era dado em hebraico e árabe, para atrair judeus e mouros ao cristianismo. Raimundo de Penha-Forte morreu com 100 anos, em janeiro de 1275. Reflexão. Amor a Deus, preparação pessoal e zelo pelo próximo foram marcas registradas na vida de São Raimundo de Penha-Forte. Estes 3 elementos juntos são certamente a base de uma vida cristã digna e frutuosa. Preparação pessoal, amor a Deus, primeiramente, lógico, amor a Deus, preparação pessoal e zelo pelo próximo. 3 elementos que formam a base de uma vida cristã digna e frutuosa. Que tal fazer de nossa vida uma profunda experiência de amor a Deus e aos irmãos? Oremos. Senhor, que destes a São Raimundo de Penha-Forte a virtude de uma admirável misericórdia para com os pecadores e os prisioneiros, dignai-vos por sua intercessão quebrar as cadeias dos nossos pecados para podermos cumprir livremente a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de nosso Senhor. Shalom Adonai. El Shaddai, expressão hebraica também, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele há de prover, ele providenciará. Acredite. E temos também do aramaico. O aramaico era o dialeto de Jesus Cristo. Maranatá, ou Maranatá, dizia São Paulo em uma de suas cartas. Significa, vem Senhor, Senhor, vem. É a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo que nós aguardamos. São Paulo já disse. O sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Tá bom, meus irmãos, minhas irmãs? A glória futura será na segunda vinda de Cristo Jesus, quando todos serão glorificados, todos aqueles que quiserem, todos os que pedirem perdão dos seus pecados. Shalom, a paz.